3, 2, 1. Vem cá, foguete tem ré? Fala, brother, estamos de volta em 2023, irmão. O foguete está decolando agora para essa nova temporada. Eu sou o Matheus Nani, estou em companhia de Thiago Pereira. Fala, Tigas. Como é que bom te ver, irmão. Estou super feliz. Quanto tempo faz suas férias? Como é que foi? Minhas férias, né? De Fórmula 1, como diz você. Sensacional. 73 destinos brasileiros e internacionais. Cara, mas enfim. Então, amei viajar. Nani, eu trouxe uma coisa para você, cara, lá do sul do Brasil. É nada. Né? Uma coisa simples, simples, mas eu quero que você utilize aqui no foguete, entendeu, gente? É aí, sensacional. Tribate, pior, né? Bem capaz. Aí, ó. Ainda leio para você com direito a sotaque, filho. Valeu, irmão. Obrigado, viu? Para o nosso alimento de episódios aqui, que é essa água sagrada, para aguentar esse calor muito esclarece. E, ó, você que está chegando agora, já vem, se inscreve no canal, acompanha o nosso trabalho. Não deixa de passar para ninguém, não. Aliás, passa para todo mundo que você conhece, beleza? Marque aqui a galera aí também, né, nas redes sociais, por favor. Né? Cara, promova aí, porque a nossa ideia é justamente pensar o Brasil, pensar nós mesmos e de uma forma bem descontraída. Aqui podemos legalizar o esquema de pirâmide. Como assim? Você divulga para um, que vai divulgar para dois, que vai divulgar para quatro e assim sucessivamente. Aqui tá válido, não tá? Com certeza. Massa. Brother, eu tô... Sexta-feira, às vezes as palavras não estão nem saindo direito, já reparou? Uhul! Tamo junto, Vou te falar, viu? Mas enfim, a gente tá no sul. A gente tá no sul. Eu trouxe esse presentinho para você no sul. Cara, fiquei em Porto Alegre por uns dias e fiquei escutando muita coisa legal, pensando na gente aqui também do foguete. E, enfim, gostei demais. Não vou falar do friozinho do sul, não, porque lá estava quente. Foi massa? Foi massa. Também passei ali pelo Uruguai, que eu sei que você gosta. Nossa, já passou por lá. Da conta. E, enfim, do sul para o norte de Minas, e aí? Cara, do norte de Minas para o Brasil. Aí sim. Do norte de Minas para a Bahia. Do norte de Minas para o norte de Minas, na nossa terra querida, Montes Claros. E vamos falar um pouquinho de várias coisas hoje, né, brother? Onde é que nós estamos como ponto de partida? Aliás, antes de falar da pauta de hoje, aqui nós deixamos o nosso e-mail, podcast, não tem ré, aliás, tem um pontinho ali, tá? É podcast.nãotemré@gmail.com para você mandar o seu correio elegante. No próximo episódio, a gente lê uma mensagem de algum ouvinte, de algum assinante, para a gente comentar um pouquinho. Você fala, cara, quer mandar um recado para alguém? Quer fazer uma crítica em relação ao que nós conversamos? Você quer dar uma ideia de uma próxima pauta? Manda essa mensagem para nós, a moda antiga de enviar uma carta. Só não é pelo correio, é pelo e-mail e você pode conversar com a gente. Certo, Tigres? Certíssimo. Agora aí, Tigres, fechando aqui... Acho que é a contracultura, né, cara? Estados Unidos, Europa. Aqui, opa, agora sim, hein? Aí sim. Agora sim, de casa sair o Maxini. Deixa eu te contar. Acreditamos no sucesso que é esse projeto, para refrescar o fim de tarde de vocês. E para quem acompanha o Pod, 10% de desconto essa semana, irmão. Açaí Maximin de casa. Tá afim, Tigres? Com certeza. Manda ver que eu também vou pegar o meu agora, cara. Esse é meu. Eita. Perdeu, né? Não foi mal. Esse aqui dá licença. Esse aqui é meu. É nóis. Bora então, agora sim. Pauta de hoje. Se tentarmos delimitar, vamos chegar aí temporalmente nas décadas de 1960 e 1970 do Brasil. São décadas complexas, complicadas, produtivas. Eu acho que tem tantas palavras para a gente definir essas décadas, né? Eu diria que uma delas é produtiva e agitada. Eu acho que seriam palavras que definiriam bem 1960 e 1970. E observação, o Brasil, a gente tinha várias realidades. Eu estava conversando com o Matheus aqui fora da pauta e ele trouxe algo que eu fiquei pensando, né? O quanto que ao mesmo tempo você tinha algo acontecendo de um lado e do outro totalmente diferente. Há pouco tempo atrás, cara, eu estava dando uma aula em relação a esse contexto do Brasil de 1960, de 1970, e a gente imagina, por exemplo, o Rio de Janeiro de um jeito, e vamos pensar um outro lugar, né? Vamos pensar o sertão nordestino, de outro absolutamente diferente, com outras realidades, mas muito diferente do de agora. Na verdade, sim. Várias coisas aconteceram ao mesmo tempo
a intensidade que esse período revela tem muita relação com os rumos da política, não é? Afinal de contas, a partir de 1964, a gente entra num regime de ditadura civil-militar e isso vai mexer com tudo o que é referente a pessoas, sociedade e nossa pauta de hoje, cultura. Interessante que você falando aí, eu recordei de uma música de Caetano Veloso chamado O Estrangeiro. E ele fala, inclusive, Paul Gauguin, que odiou a Baía de Guanabara. É mesmo? Parecia uma boca, quase que não saía, uma boca banguela. E aí ele vai dizendo, né, Lévi-Strauss gostou, ou seja, você tem a Baía de Guanabara vista por olhares diferentes, e isso a gente conseguiria fazer, rastrear o Brasil inteiro, né? É o que você falou do sertão, você falou aí da Baía de Guanabara, Vanderly também, ele falava isso, né? Que esse Brasil gigante e que morar no Brasil e não conhecer o sertão também era bem desafiador. Né? São várias coisas. Vamos olhar para o Brasil colorido, vamos olhar para o Brasil de cultura, que geralmente na sua aula de história você enxerga lá no 9º ano, ou às vezes na 3ª série do ensino médio, você que já passou por elas há mais tempo, não igual nós, que acabamos de passar, completamos aí há pouco, 20 e poucos anos, né? Estamos falando de um movimento característico chamado Tropicália, e aí a gente quer trazer isso, trazer nomes, trazer expressões e trazer principalmente a representatividade desse movimento durante aquele período e como é que essas pessoas, como isso reverbera, o que isso trouxe também para os dias atuais. Afinal de contas, a gente que trabalha com história, a gente está sempre fazendo esse jogo de presente passado, o tempo inteiro, né? Você está ligado que uma das pessoas que eu enxergo assim, que me impactam muito sobre esse tema é você. Por quê? Porque eu acho que, assim, vários colegas que eu tive me marcaram muito. E em relação à questão musical, tanto você, na sua própria trajetória, quanto que você estudava, falava. Então, essa questão das artes, em especial ler-se música, está muito conectada com a imagem que eu tenho desse meu amigo chamado Matheus Nani. Então, acho que isso é muito bacana, Nani, porque a gente está falando, é o que você acabou de falar, né? A história, ela nos dá lembretes do passado, né? No presente nós temos vários lembretes. Não sei se os lembretes são sempre legais, né? Mas são marcantes para a gente entender que o tempo é bem interessante. E quando a gente está falando aqui, eu me recordo de uma salinha na Universidade Estadual de Montes Claros que você estava ali pensando, Simonal, com um grupo de pessoas assim, que estavam interessados ou que pelo menos estavam ali porque tinha um colega ao lado. Então, eu acho que é isso, né? A gente pensar nessa contracultura, que a gente falou década de 60, 70, mas a gente vai, inclusive, nos 1950 para pensar isso. Estados Unidos, Europa Ocidental. Opa, com certeza. E aí, brother, faz o seguinte, explica para quem não sabe o que é um movimento contracultural. Vou tentar. Eu acho que a contracultura tem esse desafio. Gente, muitos jovens nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, a gente vai pensar no Brasil também, mas a gente está pensando nesses epicentros aí. Em 1950, a gente vai ter alguns movimentos surgindo, questionando aquilo que era tradicional, aquilo que era o padrão, digamos assim, desse mundo ocidental. Padrões hegemônicos, né? Hegemônicos. Modelos ocidentais. Né? E esses padrões, a gente esquece de falar, mas é uma geração dourada de poetas, intelectuais, e eles vão incentivar esses movimentos que vão criticar essa cultura hegemônica ou essas culturas hegemônicas, sobretudo nesses epicentros. E, de alguma maneira, também eu quero fazer também essa crítica que a gente, muitas vezes, não percebe. As periferias, como eram chamadas, né, a América Latina, sim, a África, eu gosto de falar no plural, as Áfricas, elas também tinham seus próprios caminhos, ou seus descaminhos. Então, assim, às vezes a gente estuda como se por aqui tivesse acontecendo apenas um efeito cascata, o que não é verdade, né? Sim, cara, completamente. Então, isso significa, você está querendo dizer que se existe um movimento cultural que é caracterizado, tem suas situações muito bem delimitadas e muito associadas a um padrão, a contracultura questiona o padrão. Isso. A contracultura debate em cima disso e traz uma nova possibilidade de pensamento, uma nova possibilidade de abordagem ou mesmo uma nova forma de comportamento. E interessante que parte dessas pessoas envolvidas na contracultura eram jovens. Sim. Que naturalmente jovens...
Pode falar. Eram jovens que naturalmente, jovens e adolescentes, né, é uma fase de questionamentos. Completamente. Estamos falando de jovens questionadores, não é verdade? Exato. Jovens mais maduros, por exemplo. Nós somos jovens maduros, vai falar que não. Somos jovens. Não há quem questione essa afirmação. Não e daí, mesmo. cara, você vai ver movimentos fora, que nasceram fora, chegar aqui. Por exemplo, quando pensamos em contracultura, acho que uma das primeiras coisas que vem na nossa mente é o movimento hippie. E observação, antes de falar do movimento hippie, eu quero falar do rock and roll também. Opa! Para a gente ver como que, ao mesmo tempo que nós estamos definindo, a gente nos escapa pelas mãos, né? Absolutamente. E os dois, inclusive, têm um elemento aí que depois a gente pode falar, que é a guitarra, né? Um elemento comum aos dois. Mas a ideia de liberdades, não é só um tipo de liberdade, né? Mas a ideia de contestação e, principalmente, aqui no Brasil, vai chegar a uma ideia de quais são os nossos valores culturais. Perfeito. Para além de uma música brasileira marcada pela bossa nova, sensacionalmente linda, talvez aí a música mais vendida no Brasil, historicamente falando, fora dele, né? A nossa produção mais vendida certamente tem a ver com bossa nova, com Chega de Saudade, toda aquela mansidão que a bossa nova tem, para depois virar uma outra estrutura que vai condensar esses elementos clássicos, esses elementos bonitos, com rupturas, com introduções de novos elementos, de elementos folclóricos, Perfeito. de elementos estrangeiros, como por exemplo esse do hip, e todo o psicodelismo que isso tem em termos de cores, em termos de influências, né? Óculos, cara, roupas, vestimentas e, de novo, comportamentos, né? A gente tem um exemplo... Festivais. A gente tem um exemplo muito legal dos Novos Baianos, né? Os Novos Baianos viviam em uma comunidade. Não teve jeito, filho. A gente tem que parar o vídeo agora para poder te mostrar o que a gente recebeu. Aqui, um vídeo desse não tem como não fazer isso, né não, Tigres? Sensacional, mano. Que experiência, assim, fantástica, né? A gente estava aqui gravando, editando, conversando com o pessoal do estúdio, e aí o Paulinho Boca de Cantor, né, que faz parte aí dos Novos Baianos, nos manda um vídeo específico, né? Inclusive, eu quero agradecer, Matheus, ao nosso querido amigo Carlos Prazeres também, da OSBA, né? É uma referência e que é uma ponte importante. Olá, muito bom falar com vocês. Falar um pouco de Novos Baianos, como é que a gente começou. Final da década de 60, eu conheci o Moraes Moreira e o poeta Galvão. Eu era crooner de uma orquestra de baile em Salvador, já cantava bossa nova, música brasileira, e eles uma dupla de compositores pensando em ir para o Sul, levar o trabalho deles para que outras cantoras, cantores pudessem gravar. Nesse inteirinho aparece o Tom Zé, né? E o Tom Zé dá a gente a primeira ideia de coletivo. Vocês têm que ir juntos, a barra está muito pesada, a ditadura militar. Vocês indo juntos, vocês vão ter muito mais chance de fazerem um grande trabalho. E aí começa esse coletivo Novos Baianos. Fomos para o Rio, conhecemos o pai do Cazuza, o João Araújo, que era de uma gravadora de São Paulo. A gente já estava com o trabalho mais ou menos pronto, né? Porque a gente tinha feito o show Desembarque dos Bichos depois do Dilúvio Universal em Salvador. E aí foi tudo muito rápido. Conhecemos o João Araújo. O João Araújo nos levou para a gravadora, gravamos o disco. Uma das músicas foi classificada para o Festival da Record, que era a grande vitrine da música popular brasileira naquele momento. E aí a música estourou no rádio, a gente não ganhou no festival, mas o LP Ferro na Boneca começa a fazer sucesso e é o primeiro trabalho do grupo Novos Baianos. Bom, daí para o Acabou Chorare, teve um hiato, a gente ficou sem saber o que é que ia fazer, fomos para a gravadora Philips, né? Polygram, que hoje é a Universal Music, e não conseguimos fazer o trabalho lá. Hein? Entramos numa confusão com o pessoal, eles queriam que a gente fizesse de um jeito, a gente do outro, e aí aparece o João Araújo de novo na nossa vida e nos leva para Som Livre, e aí a gente fez o disco Acabou Chorare. Bom, isso é o início dos Novos Baianos. A história vocês conhecem, um grupo singular, eu não conheço outro grupo no mundo igual aos Novos Baianos, nós fomos morar juntos, num sítio,
tivemos uma vida de coleção, de criação coletiva e de coleção de vários sucessos. O disco Acabou Chorare, depois o disco Futebol Clube. Fizemos 10 discos até 1979, né? De 69 a 79. E o grupo se dispersa em 1979, cada um foi fazer a sua carreira solo, e é mais ou menos isso. O grupo tinha uma filosofia, né? Tem uma filosofia que o grupo existe até hoje, porque não é porque a gente quer, é o povo quem quis muito, uma curiosidade de novas gerações querendo saber sobre Novos Baianos. Então é um pouco dessa história que eu estou contando aí para vocês, dizendo que é o maior prazer estar participando do podcast de vocês, dizer que o Carlos Prazer está fazendo um trabalho maravilhoso aqui com a Orquestra Sinfônica, e eu estou dando esse alô aí para vocês, dizendo que é um prazer mesmo estar conversando com vocês, contando um pouco dessa história de Novos Baianos. O resto vocês já sabem, né? Vários discos, depois ficamos sem nos apresentar juntos durante muitos anos. Em 1997, de 79, a primeira vez que nós nos juntamos de novo foi em 97. Fizemos o CD duplo Infinito Circular, fizemos alguns vídeos, e agora a gente volta de novo em 2016 para reinaugurar a Concha Acústica do Teatro Castro Alves aqui de Salvador, e fizemos essa turnê e a gravação do nosso primeiro DVD, Acabou Chorare, Os Novos Baianos Se Encontram. Então é isso aí, um beijo grande, é um pouco da nossa história, e essa história continua, eu tenho certeza. E logo, logo a gente está contando mais detalhes dessa nova história, desse futuro dessa história aí para vocês. Um grande beijo, tamo juntos. Valeu demais. Segue o resto aí do episódio, hein? Vamos nessa. Não fala não. Só uma observação. Eu cheguei aqui escutando Baby do Brasil. Na verdade, já tem alguns dias, né, que a gente tem conversado. O que é isso, Nani? Essa mulher, cara, continua espetacular. A sonoridade dela, do Pepeu, assim, né? Eu estava escutando Menino do Rio, de Caetano, mas para mim é dela, assim, no sentido de capacidade, né, de capacidade de voz, de inovar. Eu também escutei ela no Altas Horas, assim, que ser. Numa cara. Você sabia que ela já veio a Montes Claros? Não. Já vi uma apresentação dela aqui. Ela é espetacular. Se a gente pega eles lá atrás, baianos novos, porque estão trazendo novos conceitos, tomando eles como exemplo, como mote de saída, né, cara? A gente vê, conversávamos antes aqui do início, né? Como que a estética musical deles concorda ou vai junto com a proposta de vida, com a proposta de questionamento. Você citou você deu uma expressão legal, né, cara? Como que esse trabalho se torna também uma posição política dentro de uma situação de contestação, né, irmão? É isso que a contracultura representa, né? E os Novos Baianos, assim, o auge deles foi de 1969 a 1970, né, em plena ditadura civil-militar no Brasil, e o próprio corpo, o próprio modo de viver, como você falou, eles viviam todos juntos, né, era uma forma de contestar, né. Eu achei um site, cara, que fala sobre a Tropicália muito legal. Inclusive, a gente vai deixar ele aqui na descrição, porque ele vale muito a pena, cara. Inclusive, assim, eu te mandei hoje no WhatsApp, cara, umas expressões que esse site traz, eubioticamente atraídos pelo verbo tropicalista. É um trem muito... É muita brasilidade, tem um quê de intelectualismo forte da época, tem um negócio musicalmente atraente, poderoso, né? E aí, mano, nesse site, cara, eu fui encontrando algumas situações e eu me deparei com uma entrevista do Caetano Veloso em 1972. Te impactou, né? Você comentou, cara, comigo assim com muito impacto mesmo, com muito afeto, né? Por quê, cara? Porque é o seguinte, a história oral, pra mim, é o motivo... Eu só descobri isso depois, né? A memória, muito relacionada à história oral, a nossa vida pessoal do presente influencia demais no que a gente constrói de memória. Por exemplo, você consegue, cara, lembrar exatamente o que te fez fazer história no passado? Você nem precisa me responder. Não consigo. Mas provavelmente você vai construir uma narrativa baseado no Thiago que você é hoje e não no Thiago do passado. Com certeza. Muito provavelmente. Eu achei muito legal pegar essa entrevista pensando o Caetano Veloso daquele momento. Um cara que voltava ao Brasil do exílio, certo? Ele morava em Londres, retorna ao Brasil,
não quer ser incomodado pela imprensa, reclama das críticas da imprensa, fala sobre o trabalho que eles realizam, falam de preconceitos associados ao grupo em que ele está inserido, relacionados aos seus atos, a rótulos eventuais criados em cima dele, sabe? Você lembra um exemplo, assim, de que ele fala justamente assim, não quero ser associado a isso? Tem absolutamente a questão de drogas, a questão de relacionar ópio, LSD, muito associados de novo. Penso no movimento hippie, né? E que assim, cara, estão tentando encontrar na minha música elos, comunicações com algo que não foi o que eu resolvi escrever. Não tem. Não tem, sacou? E se você escutar ele falando hoje sobre o movimento, sobre o que ele era em 1972, não vai ser a mesma coisa. Outro Caetano. Vai ser outro Caetano, porque ali já está um senhor, depois de 80 anos, muito tempo, inclusive, nesse ano. Opa, e a memória do agora se sobrepõe a tudo isso. Então, voltar a esse doc original, cara, a essa fala original do tempo... latente, né? É muito da hora, cara. É a mesma coisa de você revisitar a música produzida naquela década com a estrutura sonora daquela década. E aí, quem gosta de música acaba se ligando a isso. Não é que quem não gosta ou quem gosta, quem se apega a esses detalhes. Mas eu cara? acho que quem gosta tem uma sensibilidade, né, de percepção, desse olhar. E você falando aí, eu me recordei também de um ponto importante, a tecnologia também, né? A gente está falando de compact disc, a gente está falando de uma tecnologia, inclusive o chiado, capacidade de colocar música, a duração das músicas. Então, hoje, né, é muito prático, você pega isso aqui, você liga, né, no Spotify, no Deezer, enfim, qualquer outro tocador, e tá tudo lá. Antigamente não, para você comprar a quantidade de gravadoras, os grandes centros, para você captar tudo isso, registrar, é uma outra forma, né? Eu sou suspeito, eu gosto muito desse olhar. Na verdade, até hoje eu gosto de CD, gosto de escutar fita, não tenho fita eu não tenho, mas gosto. E gosto de escutar CD, porque para mim dá uma ideia dos anos 90, que são ali os anos da nossa infância. Velho, eu lembro direitinho de que meu pai chegou em casa com o aparelho de CD. Olha só. Cara, lembro real. Lembro de pedir de aniversário que massa, CDs de novela. Olha só. Rei do Gado. Que inclusive está passando agora. Eu né? pedi de aniversário a trilha sonora outro de Matheus Rei do Gado. Outro homem, tá vendo? Cara, e eu achava lindão e continuo achando lindão, né? Bom que o tempo passa, a gente também tem que melhorar, né, irmão? Se o tempo passar e você não melhorar, como pessoa, de costumes, pelo amor de Deus, é porque repense, porque não tá legal, não tá legal. E você falando aí, me marcou muito isso, assim, é outro Caetano, é outro Brasil, mas com lembretes do passado, né? E a gente está aqui para fazer alguns registros desse lembrete, né? Desse passado. Uma coisa importante também que eu quero mencionar é que a Bossa Nova, a gente estava conversando, a Bossa Nova impactou tanto o mundo. Perfeito, que é brasileira, com influência do jazz americano, entre outras, né? A sonoridade americana. E eu fico pensando, Matheus, se hoje a gente teria um som como a Bossa Nova, em que sentido? Será que a gente teria um único som que mostraria ao mundo o som do Brasil? Acredito que não. É? A gente tem os sons do Nordeste, que você brilhantemente nos lembrou, o som da periferia, não é? A gente vê diversas vozes e sons espalhados pelo Brasil. Inclusive, quando você pega... Eu vi o Spotify lançando umas informações fantásticas. Por exemplo, o sertanejo, eu gosto muito do sertanejo raiz mesmo, a música caipira. Essa música, ela é valorizada aqui. E até o sertanejo universitário também. Mas como exportação, você tem outros sons. O funk, por exemplo. Isso olhando dos anos 2000. Então, para a gente ver como que é outro Brasil e são outros sons que saem para o mundo, né? Cara, vou te falar a verdade, tem muita coisa nacional demais, sacou? E tem muita coisa nacional aliada a elementos da cultura pop, da indústria cultural, que potencializam a chegada de brasileiros e de brasileiras lá no topo. Aí você... Tá aí, falando de Anitta, nós vamos pensar em indústria cultural, hein? Aí eu tô falando de Anitta, que consegue chegar no top 1 mundial e se manter utilizando a música dela, a produção dela, o Grammy, né? Em língua estrangeira, para poder atingir isso, fazendo uso dos recursos que ela tem para poder chegar
lá fora, trazendo a sua identidade, trazendo a sua Uma brasilidade. releitura de uma música Cara, de bossa nova, não é? e, pô, Garota de Ipanema. O sujeito que não reconhece isso, a potência que isso tem, cara, tem que pensar de novo Até para criticar, né? Você entender o impacto, a escala disso. acerca de trabalho, cara. Olha o grau que ela conseguiu. Eu tô dando um exemplo dela, que é o primeiro que veio na minha mente, a gente nem tinha pensado nisso, mas olha o grau de trabalho que isso deu e o quanto resultado ela conseguiu a partir desse trabalho. Olha cara. a Rihanna, bem da hora. a Rihanna colocou um DJ do sertão nordestino. Tive notícia. Não é? É o que você Tive tá notícia, falando. parece que a Rihanna me contou, né? É. Oi, tudo bem? Então, A capacidade desse simbolismo, né? E enfim, eu quero voltar na Bossa Nova também para dizer isso. É um pouco, ou é muito do olhar estrangeiro sobre o Brasil e do Brasil sobre esse olhar estrangeiro. E a gente vem também para Jovem Guarda, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, né, que nos deixou recentemente, que tem uma produção tremendão, né, fantástica, né, assim, entre outros, que vão impactando essa juventude dos anos 60, dos anos 70, no mundo inteiro, né? Eu estou falando no caso dos jovens se questionando, né? A França de 68, os Estados Unidos, e no Brasil os jovens de 68 estavam questionando a questão da liberdade política, não é? e não só na música não, cara. Em cinema. A gente gosta muito de um sujeito que quem acompanha os outros episódios sabe. Já sabe. Glauber Rocha, cinema novo e total relação com contestação, com contracultura. A ideia de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça e sai filmando, irmão. Um cara também do sertão Sai baiano, filmando. hein? Total, cara, total. E a gente vai sempre voltando, né, cara, a objetos e situações que nós nos alimentamos, inclusive, para fazer isso aqui. Nosso trampo aqui, cara, é um momento de absoluta catarse, Satisfação. de alegria de estar aqui, eu, Thiago, o Lucas, que vocês não veem, Nosso editor mas aqui. é nosso editor, produtor, é ele que faz tudo aqui com a gente sempre. E a gente tem que agradecer bastante, porque é uma ideia que sai da cabeça e que efetivamente se torna real, né? Com a ajuda de parceiros, por exemplo. Hoje a gente tem o de Casa Açaí Maximin, nesse episódio, mandando até o rango nosso aqui de refrescar nesse dia, que inclusive o meu foi roubado, né? Mas tá ali guardadinho. Porque eles não mandaram só 2, né, irmão? Não mandaram só 2, mandaram para 3. Isso aqui tem 3, pô. É isso não aí. Então, a gente vai se alimentando dessas fontes. Dessas trazendo pra cá. parcerias, aí você pode ser nosso parceiro, Opa. inclusive, para os próximos episódios. A gente conta com você. Sobretudo se for gastronômico, hein, Matheus? O que quiser. É claro que as comidas têm um espaço especial no nosso coração, porque, afinal de contas, nós passamos daquela fase de crescimento para Com um certeza. outro tipo de crescimento, né? Que é o crescimento de força nutricional, para ser bem bonito. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para 2 pessoas. Um é o Davi Drummond, que ama música brasileira, né? Ele nos cobrou, né, Matheus, como zoando, que você colocou lá que minhas férias eram de 3 meses. Qual E piloto o outro é um amigo nosso também, né? Foi seu aluno, né? Que é o Otávio, né? Uma referência quando a gente fala de Glauber Rocha, né? E aí Ele tem casos do pai dele, como o Glauber. O Otávio é um cara que, assim, tá aí voando. Os últimos stories dele todos são no Peru, né? Eu nem sei o que você tá arrumando no Peru, cara. Tá trampando, né? E absolutamente se jogou na vida aí audiovisual. Desse Uma inspiração, universo. Pô, inspiração pra gente, pro demais da foguete. conta. E tem uma alegria enorme de ter sido aí professor dele, né? Muito, querido, muito né? bacana. Gente fina demais da conta. Mas enfim, eu quero voltar agora Manda aí, cara. no rock and roll, nos Aham. anos 50, porque o rock and roll também tinha esse questionamento. Parece que a gente está desconectado, mas está tudo conectado, viu, pessoal? E o rock and roll, né, o maior símbolo é o Elvis Presley, né? Mas no cinema você tem... Hendrix. Então, E o Jimi Hendrix, né, Hendrix. você também, uma coisa interessante, tem a guitarra de todos eles. A libertação do trabalho a partir da guitarra. O Thiago trouxe, inclusive, hoje aqui, falou várias vezes. Cara, hoje é dia 10 e hoje é dia da guitarra. Então, falemos dela, né? O instrumento Por do favor. rock and roll, irmão. A guitarra e os Inclusive, riffs e os solos. inclusive, hoje eu escutei Gal Costa, né? Gal Costa, que mostra ela desafiando uma guitarra, cara. Tá Isso aqui na é descrição. marcante, não é? Assiste, pelo amor de Deus. Que cara, é lindo. É lindo. Uma voz
límpida. Espetacular. Espetacular. Assista, porque se você não conhece, cara, essa é a hora, né? E Você abra o seu Spotify, ela tá aí. A gente tem que valorizar o que é nosso, né? Total. A Gal é outra que nos deixou recentemente e que nos deixou também uma produção incrível, né? Eu tô até aqui com a minha caneca, não sei se dá, né, o editor. Essa minha caneca foi um presente do Caleb. Essa caneca Mostra aqui, mano. aqui, Mas chega mais pra Assim? frente aí pra você. Isso, pô. do Caleb, inclusive com o apoio de uma amiga nossa, Boa. da Késia. Eles fizeram aí esse presente e tem inclusive os Novos Baianos, Rita Lee, Cartola, Gal Costa, Maria Bethânia, Caetano, tanta gente, né? Milton, Tim Maia, A gente fala Tim, parece que o cara é nosso amigo, Elza né? Soares, Fantástica, entre outros, Pô, tá? cara, eu fui no show da Beto Soares em Guedes. Belo Horizonte. Cantando Nossa, jazz. mano. Nossa. Jazz. Ah, rapaz, uma das cenas A voz do mais- milênio, sabia, né? Chamada Nossa, de voz do milênio. Uma das coisas mais bonitas que eu já vi na vida, mas aí eu estou divagando. Foi uma lembrança que veio à minha cabeça agora, porque foi assim, sensacional. Maravilhosa. Maravilhosa. Não tive esse privilégio, né, Anny? Mas, Maravilhosa. pois é, morreu cantando, hein? Deixou algos preciosos, né? E aí eu quero voltar, cara, também nessa contracultura americana, no cinema, né? A gente está falando das tecnologias das culturas de massa aqui. O cinema, né, de Marilyn Monroe, não sei se eu pronunciei correto, e o cinema também de James Dean, que é esse cara, né, que vestia jeans, comia aí o hot dog, o cachorro-quente. Então, para a gente ver que tudo isso chega nos jovens do Brasil, o jeans, nós temos toda essa contracultura também nas vestes, no corpo, né? Você falou do movimento hippie, que também se expressava, né? Então, a gente está falando, gente, de um movimento que toca o corpo, toca a maneira de olhar, e a gente falou dos óculos, né? Dos óculos dos hippies. Eu quero dizer que, na verdade, mais do que um óculos físico, era uma forma de enxergar o mundo, né? Ué, cara, você falou que usar um óculos escuro aqui. Ah, esqueci, esqueceu, cara, bicho. esqueci, vou Que pegar meus isso, óculos. cara. Você ia ser contracultural nesse momento? Pô, Eu esqueci, eu vou colocar daqui a pouco. ó, a gente viaja, a gente vai sim de assunto a assunto, mas sempre com um negócio que quem é da história gosta de falar, que é o tal do fio condutor, né? A gente tá aqui com esse fio condutor, o que conecta toda a nossa fala de hoje, né? Todo o nosso diálogo, nossa prosa de hoje, tem a ver com contestação. Eu vou até aproveitar dessa mesma entrevista para discutir, rediscutir, descurtir, curtir novamente, sacou? É muito legal você fazer essa viagem e pensar assim, a representatividade da contracultura ao longo da história brasileira e ao longo principalmente da segunda metade do século XX, tá? Deixa eu pôr meus óculos aqui, né? Porque o Matheus Dano ficou zoando, mas é isso aí, é uma outra forma de enxergar, né? E eu acho que isso é importante. Casa Grande acabou de chegar aqui, galera. Agora a pauta vai mudar para futebol, tá? Isso aí. O Casa Grande acabou de chegar. Fechou. Mas, ó, cara, acho que é isso aí que a gente queria passar hoje. A gente queria trocar uma ideia hoje, né? A gente tem que pedir para você se inscrever no canal de novo, pedir para que você compartilhe esse vídeo pelo seu WhatsApp ou por onde você quiser, no seu Telegram, onde você quiser, mas que você passe para frente, que você passe o anel aí para que a gente continue a chegar a mais pessoas, para que esse universo podosférico seja ampliado e que a gente possa trazer ainda mais pautas e conversas e debates aqui para a nossa mesa. E algo que a gente quer deixar aqui é um tributo a essas pessoas que deixaram uma produção, um patrimônio para o país, né, artístico, cultural, e uma reflexão sobre os vários Brasis, né, como diz o nosso conterrâneo Darcy Ribeiro. Eu acho que isso é muito importante, né? O Brasil tem... é uma coisa que eu te falei que você me inspira muito, uma frase que você disse que eu nunca esqueci. Né? A gente fala muito desse eixo Rio-São Paulo, o Sudeste, né, que Belo Horizonte está aí nesse contexto também, ou Minas como um todo, mas o Nordeste e outras partes do Brasil produziram muitos sons fora desse eixo, fora dessa indústria, né? A gente falou aqui dessas tecnologias, né? Hoje você pode captar o seu podcast, né? Você pode lançar isso aí nas plataformas, mas antes a gente tinha poucas produtoras, poucas indústrias no sentido de produzir nacionalmente, né? Então,
Que interessante, né? Ele falou das novelas, muitas músicas que estouravam no Brasil também estavam conectadas a essa produção, da Tupi, depois da TV Globo, entre outras, da Manchete, e aí a gente está falando que hoje é um outro país. Então, viva o povo brasileiro, viva aí. Vide Mangue Beach, Recife, Baiana System da atualidade, Móveis Coloniais de Acaju da atualidade, para você viajar aí na música do presente e do passado. E claro, não deixa de escutar Novos Baianos não, cara. Podemos deixar uma playlist aqui do Spotify para que você viaje em Novos Baianos, ou em Caetano, ou em Gil, mas priorize a beleza e a suavidade de Baby do Brasil, a guitarra de Pepeu Gomes e toda a galera de Gal Costa. Opa, que vai ser massa. Aqui, a gente se vê numa próxima. Suave? Valeu, Tigas. Valeu, Nani. Abraço, pessoal. Valeu.